Eu quero saber de vocês, mas também do Daniel, como que a corrida entrou na vida de vocês? Vocês são educadores físicos, você migrou para nutrição, mas a corrida em si, em que momento da vida de vocês veio, deixa eu começar a correr? Aí gostou, foi criada a assessoria de corrida, não sei se antes de vocês se casarem você já corria, ou se passou a correr por A internet gente se dele, conheceu como na corrida, na verdade. Ah, que legal. Eu sempre fui ativa, assim, igual eu falei, fui atleta de vôlei e tudo, minha adolescência, também fiz vários esportes, Sim. nadei, dancei e tudo. E a corrida sempre fez parte, corrida não, o exercício de forma geral sempre fez parte da minha vida. Ir no Parque do Sabiá e correr 5 quilômetros, para mim nunca foi exatamente uma dificuldade, Sim. assim, tudo mais. Uhum. E a corrida de distância maior entrou na minha vida num projeto da UF, que eles tinham, acho que não existe mais, mas era o projeto de corrida de rua da universidade aqui de Uberlândia. E na época eu estava na graduação, né, ainda. E aí a gente começou a ter viagens para correr e Olha, tudo. que legal. Era uma coisa em grupo ali para conseguir transporte, inscrição. Sim. Então a gente tinha essa Deslocamento. facilidade ali da universidade. E eu comecei a correr distâncias maiores ali em 2010, eu acho. E a gente se conheceu numa corrida na Serra da Canastra. Olha legal, só, gente. que Isso é cenário, Corrida hein? de longe, né? trail, né? Tipo, Andei Então, longe. Tá 2016, né? A gente tá em 2024, É. 8 anos, 2016. Nossa, Que que lugar legal. para se conhecerem, que vista. A gente se conhecia, eu acho que de vista, De vista eu assim, vi ela, mas eu vi nunca ela chegando lá tinha- no parque, mas nunca Nunca conversou? Não, 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 lá não. foi a oportunidade. foi. Aí, ó, fazer corrida também junta Também casais. Aproxima É. pessoas, forma casar. Pode ir lá. É Tem isso muito aí. solteiro. Aí, ó. Solteira. Uma rede de Vou relacionamento. ajudar as meninas lá. É Não tem isso. lugar melhor, né? Ué, que ambiente bom. É verdade. Eu não me aventurei em distâncias maiores do que a meia maratona, não. A meia maratona, pra mim, é uma distância que me desafia e fica Sim. gostosa, sofrendo, mas ao mesmo tempo boa. Mas o Dan tem mais experiência aí. Não, a minha história com a praia, eu sempre fui apaixonado por movimento, né? Na época, eu falo que hoje é muito diferente, minha época era aquela que você vai pra escola, faz as tarefas e depois ir pra rua, né? Então era jogar futebol, né? Tive aquilo comigo que eu vou ser jogador de futebol e tal, e consegui jogar uma época, e depois eu vi que aquilo, não, isso aqui não vai dar Sim. nada, não. Aí, parei o futebol, eu tive uma lesão de cruzado anterior no joelho direito, e aquilo me deixou parado uma época, né? Não podia nem jogar, tentava jogar futebol e ele inchava de novo. E aí, quando eu fiz, já era estudante de educação física, eu pedalava. Aí, meu esporte de endurance, né, era Aham. ciclismo, né, mountain bike, ciclismo de estrada. Tive uma fase ali. E quando eu comecei a trabalhar numa academia aqui em Uberlândia, tinha um Danilo Faria, que é um Sim. Sim. que tem outra assessoria. Ele já vinha participando de algumas corridas e convidou para ir para uma corrida do SESI, aqui em Uberlândia. E foi muito, assim, não corria, não sabia, dava aula de spinning nessa época lá na academia. E aí, vamos, foi uma turminha da academia. Eu acho que era 5, 7 quilômetros, eu acho que eu nunca sofri tanto na minha vida, porque é estímulo diferente, né? Eu vinha pedalando, tinha cardio, mas minhas pernas não... Aham. E aconteceu algo muito engraçado e ficou marcante, porque era o seguinte, na largada, era o 10, né, maratonista que organizava essa prova. Ele falou assim, tem 50 medalhas. Eu falei, não, eu olhei assim, falei, não, aqui dá pra chegar. E na chegada no SESI Roosevelt lá, Aham. tinha tipo um funilzinho assim, aí veio um senhorzinho. Nossa, mas ele veio assim, não, eu vou passar ele. Eu falei, não, eu não vou disputar lugar com ele. Tadinho. Ai, Jesus, E ele era o o 50º. Não. Imaginei. Cara, Você e aquilo falou. virou uma zoeira na academia, né? O pessoal que tinha ido, não, você não pegou nenhum. Eu falei, não, vou treinar pra isso. E comecei a fazer uns treininhos, né, e tal, mas até na faculdade, na época, eu formei no Centro Universitário do Triângulo. Aham. Não tinha essa... Você não tinha muito acesso ainda à questão de treinamento para corrida, né? Não é igual hoje esse acesso à literatura com muitos artigos e tudo Sim. mais.
E aí comecei a correr. Fui numa prova de 10 quilômetros, que tinha Uberlândia Antiga, que era do Colégio Nacional. E corri uma prova até relativamente bem para aquela época. E depois eu tive um acidente de moto e fiquei parado. Eu fraturei o joelho esquerdo, fraturei a tíbia e fiquei muito tempo parado. E o joelho do futebol era o outro? Era o outro. Nossa, então foram os dois. Uau, uma tragédia. E aí, quando eu fiz a cirurgia, tudo tranquilo e tal. O médico que me operou, Luiz Cláudio, ele falou assim pra mim, eu lembro, ele falou assim, a única coisa, você vai poder pedalar, porque ele me conhecia do ciclismo já. Uhum. Ele falou assim, a única coisa que você não vai fazer é correr. Não. Aí quando ele falou isso, eu falei assim, mano, como assim? E aí aquele processo de cirurgia, recuperação, fiquei 3 meses sem pôr o pé no chão, aí depois, aí você engorda, e foi uma peleja. E aí, mas quem tá na prática, né? Quando reduz, assim, acho que o metabolismo modifica muito. Né? Na verdade é porque você Então, tá acostumado a ter um gasto uma calórico queima, maior, né? e você de repente tá mais parado e o seu Sim. gasto diminui. Não. Então você tá fisiologicamente acostumado a comer mais e de repente você vai Não comer vai queimar, menos, né? você não vai gastar menos, né? Então se você não... E fora toda a questão psicológica de tudo que Sim, aconteceu, sim, da sim. ansiedade de conseguir retornar e tudo mais. Então isso gera uma certa, às vezes, compulsão. Pode ter pro outro lado também, de às vezes ficar mais... não comer tanto, né? Sim, tudo. sim. Cada um responde de uma forma verdade. diferente às emoções, né? É. Mas geralmente a maioria das pessoas acabam respondendo de uma forma mais exagerando Gera na excesso, questão alimentar. e esse fato, né, porque eu gosto de competir, né, eu falo que Sim. eu falo que eu sei meus níveis de competição também, né, lógico que assim, aquela competição interna comigo, não, eu quero fazer um tempo tal, é minha, né, e tal. Sim. E quando eu retornei, né, da última vez, ele falou assim, eu falei, não, eu vou poder correr, ele falou, você tá muito pesado, porque eu tava muito pesado. Aí ele, só se você perder, falou, acho que eram uns 10, 15 quilos, assim, porque eu tava bem, quase chegando a 100 quilos, né? E aí eu peguei e fui e perdi peso e comecei a ir pro parque e correr, por exemplo, 200 metros, caminho 200. Uhum. O joelho inchava. Aí mandava mensagem, naquela época era SMS, e ele, gelo. Tudo era gelo. E aí eu fui me adaptando, e aí o joelho esquerdo zerou. É muito raro eu ter alguma dorzinha, sempre acompanha algumas dores. Mas ficou zerado. E aí as maratonas vieram depois da minha fratura, porque antes eu nem tinha essa ideia de, não, vou correr, eu tava mais numa paixão ali pela bike. Eu gostava, Sim. tinha muito amigo que tava pedalando, e aí a bike tava tranquilo. E aí descobri a corrida depois, comecei a prova de 21, fiz minha primeira maratona, já foram 5 maratonas, fiz algumas provas de ultra, né, acima de 50 km, fiz uma de 70. Então eu já vivenciei essas particularidades da corrida em distância, em sensação de você achar que foi horrível, Uhum. e você virar a página daquilo e falar, não, foi só mais uma, vamos para outra. Sim. Então, eu acredito muito que essa vivência prática que nós temos lá na assessoria Sim. é o que faz a nossa prescrição ficar mais próxima do aluno, porque a gente sabe quando o cara está insatisfeito com, não deu certo, treinei tanto tempo para ir para essa prova, achei que ia fazer isso. E Tive dengue. nós tivemos nossa. dengue na maratona agora no Rio. A gente não sabia, e ela ainda correu os 21. Ela foi e fez os 21. Olha só. A gente não sabia, a gente estava nós dois ruins, Mas né? não recomendo. Mas a gente não sabia. Não, assim, a gente não sabia. Sim. E aí eu fui pra maratona ainda no domingo, horroroso, assim, sensação ruim. E aí no 16 eu parei. Aí foi minha primeira desistência. E aquilo é a questão psicológica, né? Não, que você treinou, né? Sua decepção. A né? minha decepção, aquela coisa de, nossa, e aí pesa que tinha um monte de aluno lá Uhum. esperando, né? Não, e aí, assim, você vai parar ou não? Então, assim, parei e aquilo só me deu uma aguçada, assim, psicológica. Quando nós voltamos aqui para Uberlândia, fizemos o teste, estava positivo para dengue. Falei, não, Olha que loucura. que também, assim,
eu sabia que tinha alguma coisa que estava errado, porque Sim. assim, você vem treinando, A perna muito pesada, as tudo. pernas, minhas pernas estavam horrorosas. Fala Disruptivos, curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!